Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Rosilene, sou professora de português, e hoje eu e o professor Tiago vamos conversar um pouquinho com vocês sobre variação e mudança linguística. Pode passar, Luiz. Eu vou começar primeiro com a leitura de um poema do Oswald de Andrade. Vício da fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. E eu queria perguntar para vocês percebem uma variação na escrita dessas palavras? Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Lá em Minas, Quais são as variações dela? lá em Minas, Tá, pode falar. as pessoas falam telhado, essas coisas todas que você falou, que varia aí, lá eles falam desse jeito. Não sei se é a maneira da pessoa dizer, telhado, a gente fala telhado, eles falam telhado, a gente fala, alguma coisa assim, né? Mais ou menos isso? Ou tem É a isso ver com o mesmo. estado, tem a ver com, ou não? Sim, tem a ver com o Estado. É porque Mais cada alguém gostaria? estado fala de um jeito, né? Isso, muito Então, bem. Mas eu acho que é isso. é isso mesmo. A diferença de que tá escrito de um jeito e tem gente que fala de outro, né? Isso mesmo. E aí, quais são as palavras que vocês conseguem identificar, além de telhado, que a Divina disse? Do milho, né? Que tá mil, Isso, do pior, que tá pio, da telha, que tá teia, e do telhado, né? Que é telhado, né? isso mesmo. E aí vocês conseguem Não vai atrás do seu vizinho, identificar, pede sua vagabundagem. Oi? vocês conseguem identificar qual é a região, né, o estado do nosso país em que as pessoas costumam falar desse jeito? Acho que lá pro Minas, né? Minas, Quem Minas. disse Minas está certo, tá? Minas Agora Gerais. ele vai fazer a leitura de algumas palavras para vocês, tá bom? Bolacha, Aí, ó. biscoito, mandioca, aipim, macaxeira, Como que eu faço para desligar sacolé, essa porcaria aqui? dindim, geladinho, abóbora, jerimum, moranga, menino, guri. Bolacha e biscoito. Para vocês, tem o mesmo significado? Vocês acham que é o mesmo significado? Sim ou não? Sim. Bolacha, não, ó, em Minas, biscoito é uma coisa. Biscoito é biscoito branco, biscoito de polvilho, essas coisas assim, entendeu? Em Minas. Mas aqui no estado de São Paulo, acho que biscoito e bolacha é quase igual, né? É mais ou menos igual, não é isso? Porque lá no Ceará é que as Sim, pessoas falam aipim, essas, né? Eles têm cada estado tem uma fala diferente. É a mesma coisa, mas é outra coisa para eles. Para a gente é uma coisa, para eles é outra. Eu acho que é é mais isso ou menos mesmo. isso, né? É mais ou menos por aí, eu acho. É isso, como a Divina disse, cada estado tem uma maneira diferente, né? O significado é o mesmo, são as mesmas coisas. Então, se a gente pegar aqui mandioca, aipim, macaxeira, são as mesmas coisas, só que dependendo do lugar, fala de um jeito, dependendo, fala de outro, tá bom? Pode passar, Luiz. Agora a gente vai ver algumas expressões, tá? Então, uma expressão da região Nordeste, racha. O que vocês acham que significa racha? Aquele negócio de carro, quando a pessoa vai naquela corrida, é um racha, não é? Não sei. É mais ou menos. É isso? Sim, racha pode ser uma corrida ilegal de carros, né? Mas no Nordeste
significa racha? desculpa. Aqui no estado de São Paulo significa corrida, né? Mas Ah, e no Nordeste? O que vocês acham que significa racha? Alguém tem algum palpite? eu não sei. Esse daí eu tô fora. Não sei. Então, racha lá no Nordeste significa pelada, né? É um jogo, né? Jogo de futebol. E sustância? Alguém sabe? Sustância é uma comida forte, que tem a sustância. Isso Você mesmo, né? come, você fica Tá ligado a ingerir os alimentos, né? ânsia. É muito bom Pode falar, comer. Marinês. Então, para mim, sustância é uma comida forte, tipo assim, uma carne de panela bem feita, um pirão, né? É uma comida que tem sustância. Isso mesmo, está relacionado à energia dos alimentos. Está correto, tá? Agora vamos para a região sul. Vocês sabem o que significa Campo Santo, lá na região sul? Campo São, É coisa religiosa? Tem a ver com religião? Não, não tem a ver. Campos, Campo Santo? Na região sul? Seria um lugar lá? Isso. Um lugar? É um lugar, Campo mas que lugar seria esse, Leomara? É um lugar de igreja? Não, não seria igreja. Tem alguém do sul aí? Então vamos lá. Campo Santo lá no sul significa cemitério, tá bom? Vamos para a próxima, então. Ainda na região sul. O que significa alçar a perna? noção. Alçar é Alguém quer alguma levantar, alçar a gente. perna? Levantar. O que seria levantar a perna? Levantar. Alçar a perna. Alçar então vamos lá. Ó. Alçar a perna seria montar a cavalo. Tá no sul, então montar a cavalo. Vocês têm ideia do que significa guacho? O guacho seria aquele que não é criado pela própria mãe, tá bom? Agora vamos lá, então, para a região norte. Miudinho. É pequeno. Pequenininho, né? É pequeno, não. Miudinho é pequeno, tá bom? A gente também usa essa palavra aqui, né? Miudinho. Usa. Fulano é miudinho, né? Fulano é pequeno, é isso Miudinho, mesmo. pequenininho, Isso fraquinho. mesmo. Agora a outra. Bora embora. Como é? Bora embora. Vamos embora, embora? Tá chamando Bora embora. aqui, tá, É sair do lugar. Alguém- Chamando para ir embora, é isso? fora do É lugar isso. que está, né? Vamos embora, disser embora, embora no lugar. Quem disser aí que tá chamando para ir embora é isso mesmo, tá? Significa vamos embora? Bora, bora. Vazar na braquiária, né? Fala. Isso também. Vamos pegar o trio aí, gente. Vamos pegar o trio. É. O trio. É mais ou menos isso. Dependendo do local, né? Usa esse tipo de expressão, né? Dar linha na Exatamente. pipa, esse tipo Puxar de o coisa, carro, né, Rose? Puxar o carro. O carro. Cheia, mão lavada e pé na estrada. Isso. Aqui a gente fala bora só, né? Bora Aqui a lá, gente fala bora. Bora logo, bora lá, bora lá. Havia, e o que é? A língua, então, ela varia de acordo com a região? Sim ou não? Sim. O que vocês acham? Varia, né? A professora Rose falou, então, de variações geográficas, né? Depende do lugar aqui do país.
a gente tem um tipo de língua portuguesa, né? E além dessa variação geográfica, de estado para estado, de região para região, a gente tem outras variações. Por exemplo, uma variedade linguística falada entre os profissionais, as pessoas que trabalham em determinada área, né? Por exemplo, os juízes, os advogados, eles não falam uma língua toda diferente, que às vezes a gente não entende nada? Sim. Sim. Pois é, quando a gente assiste a televisão e o Bonner, lá do Jornal Nacional, ele começa a falar e apresentar aquelas decisões dos juízes, né? E coloca lá pedacinhos do texto que o juiz escreveu. Às vezes a gente não entende absolutamente nada daquilo, né? Porque aquilo também é uma variedade, aquilo também é um tipo de linguagem, de língua, e às vezes é tão diferente da nossa que a gente não compreende. Então, os profissionais, entre eles, também usam variedades diferentes de língua, né? Tem uma outra variedade, por exemplo, agora foi. Uma outra variedade, que é a variedade faixa etária. Uma pessoa mais idosa fala diferente daquele que é mais novo, não é? Como a avó vai aprendendo a mais, né? Meu pai falava diferente, minha mãe, meu avô, minha avó, era tudo diferente. Isso aí que você falou de língua entre eles é igual quando o médico faz uma receita, você não entende nada. Isso, aí você exatamente. leva lá na farmácia, o cara entende tudo. É mais ou menos por aí, né? Os médicos usam as palavras que só eles entendem, né? Que são os nomes científicos das doenças, dos remédios e tudo. Então, se eles falam entre eles, ali a gente não entende absolutamente nada. A gente precisa pedir para eles traduzirem, explicarem para a gente o que significa aquilo, né? Com certeza. Isso em todas as profissões tem isso, né? Então, a faixa etária também, a pessoa mais velha fala diferente da gente, né? O meu avô fala diferente do meu pai, e a gente fala diferente dos nossos netos, das pessoas que viram. Os filhos falam diferente da gente. É mais ou menos. Exatamente. Eles E usam os filhos, gírias, né? Também, né? Isso, aí que tá. Aí os filhos usam uma outra variedade, né? Que a gente chama de gíria, muitas vezes. E também é uma variedade de grupo, né? Eles pertencem a grupo de jovens e naquele grupo eles, por exemplo, se eles fazem parte de um grupo de skatista, vão usar um vocabulário diferente ali, uma língua diferente, né? Se é um roqueiro, também, roqueiro. Cadê a Ingrid? Toca guitarra. Aí os roqueiros também falam uma língua diferente, é uma variedade da nossa língua portuguesa, né? Então, os grupos sociais, né, eles têm também línguas próprias, são variedades da língua portuguesa. Tudo isso é língua portuguesa, né? Só que são variedades, são modos diferentes de usar a língua. O que mais? Uma variedade de sexo, feminino e masculino, né? O homem usa também uma língua, muitas vezes, que é diferente. Uma diferença também estilística. Né? Estilística por quê? Porque dependendo da situação, a gente fala de um jeito diferente. E aí, a variação estilística é assim, a gente, dependendo de onde está, né, a gente tende a mudar um pouco a nossa língua, nosso jeito de falar, né? Se você está, de repente, numa entrevista de emprego, você não vai falar, e aí, velho, tudo bem? Beleza, tem um trampo aí para arrumar para mim, né? A gente não fala assim, né? A gente tende a monitorar mais a nossa fala, então a gente procura palavras mais bonitas para dizer, né? Mais discretas. Mais educada, né? A gente tende a ser mais formal para dizer, né? Quando a gente está diante de um entrevistador ali, de um recrutador de emprego, né? Então, e aí, quando a gente está em casa, é diferente, né? Em casa, no seu ambiente familiar, você não precisa se preocupar tanto em falar bem, né? Então, o monitoramento é menor. Então, tem uma diferença estilística e a gente vive variando também nesse sentido, né? Todo dia.
Veja quantas variações a gente tem de região, dentro da cidade. Aqui em Campinas, gente, com certeza, há uma variedade gigantesca. Aqui agora, neste grupo nosso aqui virtual, né? Cada um aqui, com certeza, tem uma variedade, que veio de um lugar. A Divina falou que veio de Minas, assim, ela traz a variedade dela. Uma Eu vim de Pernambuco. Pernambuco, pois é, Luciana. Então você tem uma Eu outra vim da variedade. Bahia. A Fala Maria? errado pra caramba. É, Não, vim da aí que Bahia. tá. Ótimo, Maria. Não é Então, pois é, já é outra Eu não me variedade. acostumo. Língua, gente, língua é identidade. A nossa variedade linguística é a nossa identidade. Então, você, Luciana, se você trouxe a sua variedade, é sua identidade. Se você mudar isso, você não sente que você está deixando de ser o que você é. Você está perdendo uma parte de você, não é? Seu jeito Vou ser de bem falar, sincera, o seu sotaque, as palavras. quando eu cheguei aqui em Campinas, eu tinha os meus cabelos cacheados, era falando tudo enrolado. Depois que aí mandaram fazer escova, chapinha, eu completamente não me sinto a minha origem original. Pois é, olha só. A questão... Porque eu vim de uma origem de índio. Aí a vergonha para a nossa cultura brasileira, que somos da parte de índio, a nossa cultura, o que está desmerecendo? Não era para né? Não era para fazer isso. Exatamente. A língua, nesse sentido social, né? Ela está no mesmo patamar de outros traços culturais, como o cabelo, né? Como as nossas memórias, como as nossas danças, a nossa música, tudo isso é cultural e identitário, né? Então, se a gente muda, a gente está deixando de ser o que a língua varia, né? Essa é a conclusão a que a gente chega. A língua varia, né? Então, vamos seguir. A língua, ela não varia só no espaço geográfico, no espaço social, no espaço familiar, que o filho fala de um jeito, a mãe fala de um jeito, o pai fala de um jeito, né? O irmão fala de um jeito, a irmã fala de um jeito. Então, a língua não varia só no espaço, ela varia também no tempo. A língua era de um jeito e hoje é de outro. Ela vai mudando, ela muda muito, todo dia ela está mudando. Leiam esses dois versos que estão aqui, ó, na apresentação. Vou ler com vocês, ó. Tá entre aspas, escrito por um poeta. No mundo, nome sei parelha, cajamoiro por vós. E ai! Que língua é essa, gente? Que língua é essa? É inglês, né? Espanhol? E castelhano? Leomara, falou castelhano? Parece castelhano, né, Leomara? É. Quem mais? Francês. Francês? Endanada, parece francês, né, também. Lembra um pouco francês, né? Será que é francês? Será que é espanhol? Ou castelhano? Portugal. Português de Portugal? Gente, ó, vou dizer. Isso é português. Isso é português, só que é um português da Idade Média, século XII. Faz muito tempo que isso aí foi escrito. E esse texto, gente, é considerado o primeiro texto escrito da língua portuguesa. Foi escrito há muito tempo, muito tempo. Olha como mudou. A gente nem entende o que está escrito. Parece outra língua, parece uma língua estrangeira. Né? Algumas palavras se mantiveram, como mundo, né? Mundo. Ora, o non me sei parelha. Olha só, cara, jamoiro por vós. E ai. Sabe qual que seria uma tradução possível, né? Porque nem os estudiosos conseguem dizer o que isso exatamente significa, já que faz tanto tempo que isso foi escrito. Mais ou menos, né? Isso aí significa assim: no mundo, ninguém se parece comigo, porque eu morro de amores por você. E ai, é uma cantiga de amor, é uma cantiga de amor, uma declaração de amor que fizeram em língua portuguesa. Não dá nem para entender, né? Não dá nem para entender. Pois é, a gente vê como a língua muda. A língua é viva, muito viva, né?
A língua não é uma coisa engessada que a gente diz, tem que aprender assim, todo mundo sempre vai aprender assim. Não. A língua muda, ela vai variando, ela vai mudando com o tempo, vai variando no espaço geográfico e social e vai mudando no tempo. Pode passar. Tiago. Oi, fala, Eduardo. Vou interromper a sua apresentação aí, eu nem sei o que você vai apresentar na sequência. Mas posso mostrar um anúncio de jornal para o pessoal? Claro, inclusive eu já tinha preparado um lá, mas você pode pôr... Você já passou ao contrário? Não. Não ficou ao contrário, não. Não. Vocês conseguem ver? Salsicha? Bichas superiores? É um anúncio de jornal de mais de 100 anos atrás, um jornal do Rio de Janeiro. Mas depois eu posso projetar na tela. Na hora que você estava falando, eu lembrei desse anúncio. Bichas superiores e baratas. O que está sendo vendido? Bichas superiores baratas? O que estão vendendo nesse armazém? O Thiago estava falando que a língua transforma ao longo do tempo, né? Que as palavras mudam de significado muitas vezes. O que será que está sendo vendido nesse armazém, carioca? Alguém tem alguma ideia? Alguém consegue imaginar esse anúncio hoje, num jornal hoje? Hoje tem um significado pejorativo, né? Negativo, uma forma ofensiva de chamar quem é homossexual, quem é gay. Você falar a palavra bicha é uma palavra ofensiva. Só que na época a palavra bicha significava sanguessuga. Alguém sabe o que é sanguessuga? É quando você aproveita de uma pessoa, não é? Tem esse significado também, mas qual que é o outro significado de sanguessuga? O que é uma sanguessuga? É que eu acho que é de sugar, de você se aproveitar de alguém, essas coisas assim, né? O que mais? O que é uma sanguessuga? Tem um bicho, sanguessuga, não tem? É um bicho. Na época, em alguns armazéns, algumas barbearias, eles vendiam sanguessuga para poder fazer tratamento médico. E eu lembrei também de que bicha tem em algumas variedades da língua, hoje ainda, né? Os mais velhos, pensando em variedade de faixa etária, os mais velhos, eu lembro que a minha avó falava bicha, ela falava bicha para designar verme, tirar bicha do corpo. Exatamente, minha avó também, minha mãe falava isso. Precisa tomar um remédio para tirar essas bichas. Para tirar as bichas. É o que ficou um pouco dessa sanguessuga, né, Eduardo? Que é essa ideia de um bicho que está dentro da gente, né? Uhum. Bicha, então, nesse sentido. E em Portugal, olha que curioso, em Portugal, até hoje eles usam essa palavra bicha, mas com outro significado também. Lá em Portugal, os portugueses pegam uma bicha para comprar pão. Isso mesmo. Lá em Portugal, bicha é fila. Então, Nara, é o sotaque que muda, é o jeito de falar, a prosódia, né? O som das palavras. É o jeito de a gente organizar as palavras, colocar uma diante da outra. Em Portugal, eles falam assim, eu estou a falar. Estou a falar contigo. Aqui a gente fala, eu estou falando, né? Eu estou falando. Eu queria saber, assim, e qual é o jeito certo? É errado ou certo no português? E essa é uma ótima pergunta. Isso, muito bem. Oi? Será que é errado falar assim, gente? O que vocês acham? É errado falar assim? A língua é viva, gente. A língua é viva. Ela vai se formando dia a dia, né? Não tem erro. E as pessoas que usam essas variedades, elas seguem regras muito precisas. Existe uma gramática para cada variedade. Quem usa uma variedade que é lá de Minas Gerais, por exemplo, não comete nenhum erro dentro da gramática da língua mineira, né? Professor. Quem usa uma variedade que a gente chama de maneira pejorativa, né? Caipira, né? A gente fala caipira de maneira pejorativa, tem que tomar cuidado com isso. Quem usa uma variedade dessa, segue regras precisas, né? Então, não comete erros quando usa uma variedade.
Tem gramática, gente, para cada tipo de língua, para cada variedade. Agora, existe uma outra língua, né, que a gente chama de norma padrão. Norma padrão. A norma padrão, já ouviram falar na norma padrão? É aquela língua portuguesa, é aquela língua portuguesa difícil de a gente entender, que é ensinada nas escolas. A gente ensina vocês lá na escola. A gente pega aquele livro chamado Gramática Normativa, né? Mostra para vocês. Então, tem palavras lá difíceis, tem frases, né? Construções frasais difíceis, pronomes difíceis. Aí vocês falam assim, mas isso aí até parece outra língua, né? Isso é tão difícil, então eu não sei português. Não, vocês sabem português, vocês falam português, mas vocês falam uma variedade de português. Essa coisa do correto, a gente tem essa língua padrão que a gente fala. A língua padrão, gente, não é uma variedade. A língua padrão é essa gramatical, que tem todas as regras, várias regras, que a gente diz assim, nossa, é difícil de falar essa língua, eu não sei o português, né? Essa língua padrão não é variedade, porque ela não nasceu naturalmente nos falares da vida de todo mundo. Fizeram ela? Assim. Essa é uma língua ideal, que foi criada por algumas pessoas, né, foi estabelecida assim, e aí fizeram um código de leis para estabelecer as leis dessa língua, as leis de funcionamento dessa língua. Essa é a norma padrão. Eu acho que, eu e muitos linguistas, né, acham a mesma coisa. Eu acho que ninguém consegue, né, falar e usar a língua padrão do jeito que ela foi estabelecida. É um ideal de língua. Tá? É um ideal. Seria assim, vamos pensar, gente, cada um de nós não é diferente? Agora a gente é ser humano, a gente é ser humano, todo mundo. A Ingrid, a semana passada, falou disso, né? Todo mundo é diferente. Né? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é embora igual, né? sejamos os seres humanos, né? Mas ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem traços diferentes, físicos, cor diferente, cabelo diferente, personalidade diferente. Pensamento diferente. Pensamento diferente. Todos somos diferentes. E somos iguais na diferença, né, Ingrid? Eu peguei da Ingrid isso aí. Porque todos somos seres humanos. E com a língua é a mesma coisa, né? A língua é falada por nós. A língua não é uma coisa que está lá fora, né? Que é um objeto externo que está lá, que a gente não atinge nunca. Não, a língua está dentro da gente. A gente fala, a gente usa a língua toda hora para se comunicar e se comunica perfeitamente. Do mesmo modo que a gente aqui, na língua portuguesa, tem toda essa variedade, uma variedade inumerável, né? Outras línguas também têm. Isso é uma coisa que acontece com a língua. O inglês também tem uma variedade gigante. Tem aquele que fala de um jeito, fala de outro. Todas as línguas têm, Divina. Isso de região, de Cada classe região tem seu social, jeitinho de falar, né? de classe social, dentro da cidade, gente, no centro, as pessoas da elite, que moram naqueles prédios chiques lá do centro, do Cambuí, falam de um jeito. Lá na periferia, fala de outro jeito, não é? Que nem eu pesquisei sobre o castelhano, aí disse assim que na Espanha eles têm um jeito de falar, mas no México já é outro, na Bolívia, Isso, na Colômbia, por causa da região, né? Aí tanto Isso. que quando você vai visitar lá, você tem que dar tipo uma pesquisada, porque muita coisa significa outra, né? Exatamente. E na Espanha eles falam vários tipos de espanhol lá, de castelhano. Aliás, esse castelhano é muito legal, porque castelhano vem de Castela, né? Castela era uma região da Espanha, e aí eles pegaram essa língua, que era uma variedade de Castela, e falavam só ali naquela região, e essa língua se tornou o castelhano, que é o espanhol, que serve hoje para todo o país. Então, veja, né? Aqui no Brasil também, a gente poderia, de repente, pegar uma variedade, a variedade da Divina lá de Minas, e dizer assim, essa variedade agora é a nossa norma padrão, é o nosso português padrão. O que vale é esse português e não os outros. Por que que não fazem isso? Por que que só vale esse português que está lá na gramática, que a gente chama de norma padrão, que é tão difícil?
Tá vendo? Que essa é uma coisa que foge à questão da língua, isso é uma coisa, gente, que tem a ver com a política, com o poder, com as decisões sociais, né? É um grupo de pessoas um dia que disseram assim, olha, a língua padrão, a língua que vai ser regra para todas as outras é tal. E Então, aí, não é errado, né? Tipo assim, a partir do momento que consegue se comunicar, né? Você isso está mesmo. fazendo certo, né? Isso mesmo, Leomar, a gente se comunica perfeitamente. Dentro de cada variedade é possível a gente se comunicar perfeitamente, pensar perfeitamente, né? É possível fazer Professora, e filosofia os em todas índios? as variedades. E a língua dos índios? Os índios, Pois é, né? Olha como olha só, eles têm é no Brasil, e olha o jeito que eles falam. olha só Totalmente que, diferente, né? pois é, olha que curioso, vieram os portugueses para Curioso. cá, quando os Estamos mais. portugueses chegaram aqui, havia centenas e centenas de línguas indígenas sendo faladas aqui no país. Hoje ainda há, né? A gente não pode falar assim que aqui no Brasil só se fala português, porque isso é mentira. No Brasil hoje a gente fala mais de 200 línguas, entre elas várias indígenas, né? Existem muitas línguas vivas ainda. Pois é, Eliana, tem um monte. Né? Só que o que os portugueses fizeram? Eles impuseram, no ato de poder, disseram assim, vai ser o português e acabou. Teve um cara chamado Marquês de Pombal, né, que era um ministro aqui, né? Eduardo depois explica direito. Ele falou assim, olha, a partir de agora, não pode usar outra língua aqui no país, senão o português. Quem estiver falando aí em Nhengatu, que era uma língua que misturava português com língua indígena, quem estiver falando língua indígena, outro tipo de língua, não pode, proibido, vai para a cadeia. Isso, Divina, ele fez isso, esse homem, ele era do poder, e aí ele proibiu que as pessoas usassem outra língua, senão a língua portuguesa, e a língua portuguesa falada por ele e pelos nobres iguais a ele. Curioso também na Nova Zelândia. Olha só, depois de tanto tempo, né, o inglês, porque os ingleses foram lá, dominaram tudo e também impuseram a língua deles, o inglês. Só que depois, o povo lá da Nova Zelândia, o povo mais antigo, eles resolveram, depois de muito tempo, eles resolveram assim, olha, a gente falava uma língua antigamente aqui, e essa língua é muito importante para nós, porque é uma língua, é identidade, né? E essa língua precisa ser restaurada. A gente precisa voltar a falar essa língua, não pode ficar esquecida, não. E aí eles enfrentaram o poder da língua inglesa, dos colonizadores, fizeram uma reunião, foi uma decisão política muito grande, né? Se reuniram lá no poder, e aí fizeram uma política de modo que essa língua, que tinha sido esquecida lá atrás, ela voltou a valer. E hoje, ela está lá funcionando. Você liga o rádio, se escuta as pessoas falando naquela língua, eles fazem filmes naquela língua, eles cantam naquela língua. Então, é uma língua que voltou a ser usada, porque eles tiveram essa consciência. Vamos resgatar. Por que só o inglês, né? Aqui no Brasil, a gente tem também línguas estrangeiras sendo faladas. A gente pensa nas colônias de estrangeiros. Só uma pergunta. Tem alemão falando, tem italiano. A Renata, nossa professora aqui, ela fala italiano com os parentes, né, Renata? Tem muito... Sim, exatamente. Então, Eu até canto em italiano. Pois é, a gente não pode falar que aqui só se fala português, porque é mentira. Tem língua indígena, tem língua europeia, tem língua africana, porque os africanos vieram. Tinha um termo, gente, que a gente usa hoje, né, nos estudos de linguagem, que se chama preconceito linguístico. Então, a gente não pode ter preconceito linguístico. Mas eu acho que essa é uma discussão que vai longe. Acho que dá para levar para a semana que vem, se você... E depois discute o preconceito linguístico, que é uma coisa importantíssima. A Luciana falou em erro, em acerto. A gente tem que parar de pensar que esse tipo de língua, né, essas variedades são erradas, né? Então, eu vejo, assim, Big Brother, por exemplo, tem a moça, a Juliette, que ela sofre um tremendo preconceito lá dentro, porque ela é nordestina, o jeito dela falar, né? Então, assim, não sei se alguém assiste, assim, eu também, eu nem assisto, assim, eu vejo muito comentário
do pessoal da militância dos nordestinos, que eu faço parte eu faço parte de alguns grupos dos nordestinos, o pessoal de grupo de militância negra, de mulheres, né? E a gente tem visto assim que tem muita discussão de que lá dentro eles pensam que ela não é tão popular e quem está sendo... Nós estamos enxergando o preconceito e estamos dando um apoio para uma pessoa que eles não enxergam dessa forma. Eles não enxergam que eles estão sendo preconceituosos, né? Lembra aquele dia que falou do cabelo? Do menino lá? Teve maior repercussão da história do cabelo, né? Então, a gente percebe na nossa sociedade em coisas assim que a gente fala, não sofro preconceito, mas no dia a dia sempre tem alguma coisa que as pessoas demonstram preconceito. E a questão do preconceito contra a língua, né, contra a variedade que a pessoa usa, nunca é só um preconceito contra a língua, é um preconceito contra a pessoa, contra o status social dessa pessoa, né? Essa pessoa é da periferia, essa pessoa é negra. É que nem a professora estava falando, né? da Juliette, né? Por causa que a Juliette geralmente não tem pessoas famosas assim que fala tipo do interior, nordestino, eles estão acostumados mais com o sistema padrão, né? Que fala paulista, a cor de pele branca, aí quando chega alguém quebrando o protocolo, aí eles não conseguem aceitar que uma nordestina tá ficando famosa por causa do jeito de falar que muda, né? Isso, Então, Leomar, exatamente. E aí a gente começa a entender que quem estabeleceu essa língua padrão são brancas, são pessoas ricas, é uma elite poderosa que domina o país. Não foi a língua do pobre, da periferia, que se colocou, que se impôs como regra. Foi a língua do poderoso. Por que a gente tem que ficar seguindo regras deles, não a nossa? Então, exatamente. Hoje a gente está numa fase de se rebelar contra isso, né? A gente assume o nosso cabelo, a gente diz quem a gente é, a gente está quebrando com esses preconceitos, e a língua está dentro disso. Hoje a gente está usando a nossa língua. Tem gente da periferia usando a sua variedade para dizer contra o poder, contra esse tipo de coisa, sabe? Então, assim mesmo, eu vou usar isso e pronto, né? Agora, claro que existe a língua do poder, e a gente precisa aprender essa língua do poder, e a gente vai aprender. A escola está aí para isso, a gente ensina vocês, porque uma forma de se rebelar contra esse poder é aprender a língua do poder. E a gente tem direito de usar a nossa variedade linguística, é questão de direito, porque língua é social, e a gente deve usar a nossa variedade. E a gente também tem direito de aprender a variedade deles. E a gente vai aprender. A escola está aí para isso, para ensinar as variedades, né? A vida da gente é reivindicar hoje em dia, né, professor? É lutar contra os preconceitos, não é verdade? Exatamente. Isso, e um dos preconceitos é esse, é linguístico. Antigamente a escola não falava disso, mas hoje a gente tem a sociolinguística, né? Sociolinguística é justamente esse estudo da língua na sociedade, isso vem com tudo. Tem um monte de estudioso aqui na Unicamp, tem um monte de professor que está estudando isso. Isso é uma coisa que a gente agora leva para a escola, para discutir essas coisas. Antigamente ninguém falava. Chegava na escola de língua portuguesa e ficava decorando o verbo. E hoje não, a gente discute o que é língua. Que língua usar? Em que momento usar? Por que usar? Né? Então, isso é muito importante. Então, a gente continua semana que vem, se vocês concordarem. E a gente aprende a língua formal, padrão, para entender uma imensidão de textos, de discursos que rolam por aí, até para a gente assistir e entender um jornal que passa na televisão, gente. Quantas vezes vocês já se sentiram assim? Então, às vezes a gente se sente burro, porque a gente não está entendendo nada. Isso é natural, eles estão usando essa língua culta padrão. A gente precisa dominar para isso, para a gente entender tudo que eles estão fazendo. E para a gente fazer também. Tem muita coisa boa também, gente, que é feita em língua padrão, evidentemente, né? Tantos escritores escreveram livros maravilhosos nessa língua, né?
E a gente precisa entender e aprender para conseguir entender, compreender todos eles. Gente, ó, por mim, eu ficaria aqui até 11 horas da noite. Porque nossa, essa aula tá maravilhosa. Parabéns, Thiago, parabéns, Rose, parabéns aos alunos, às alunas que estão contribuindo, os professores que contribuíram também, né? Só lembrar, assim, para a próxima aula, que a gente tem a Libras também, que é uma língua. Ah, muito bom. E às vezes as pessoas nem consideram língua, mas vamos deixar isso para a semana que vem. Ótimo. Vou deixar a pulga aí atrás da orelha. Bem lembrado. Eu não tinha pensado também na Libras, eu pensei porque vocês falaram das línguas indígenas. Exatamente. É mais uma língua, sim, exatamente.